agora, ainda há pouco. Comecei a aula por conta que a gente precisava já atender o tema. Já encaminhar, porque a gente tem muita coisa acumulada aqui. E é isso. Vamos lá agora. Tá tudo bem, gente? Aí ninguém deu um okzinho. Vocês usariam a linguagem da gamificação nas aulas de vocês? Ah, o Guilherme é um entusiasta, né? Então, pessoal, já é da tecnologia, já tem essa inserção, mas a gamificação é algo que a gente tem dito por aí, as pessoas estão falando bastante na área da educação, e é uma base de metodologias ativas, tá? O Design Thinking que as meninas colocaram ontem, mas vou trazer aqui rapidamente. O Design Thinking, ele vem fazer um trabalho aqui. É um trabalho como eu busquei ontem apresentar para vocês. É um trabalho em que você vai ter uma construção de um pensamento voltada a criar uma solução. Então, essa solução não vai se dar de forma isolada, individual. Você, nesse processo, tem que trabalhar junto, seja com o teu orientador, seja você em uma equipe, você trabalhar junto com colaboração e soluções que sejam projetadas, e essas soluções são projetadas em forma de projetos, vão ser testadas e têm que ser implementadas. Eu nunca me esqueço da proposta que o curso de design tem, por exemplo, dentro da universidade, que os alunos têm que pensar em propostas que venham a propor certas mudanças e a aplicação de produtos que venham a melhorar a vida. E tem um exemplo que é a questão do condicionamento do açaí nas feiras, que foi um projeto que eu estive na banca de TCC, e a aluna estava na fase do projeto ainda. E nessa fase do projeto, ela justamente estava fazendo esse ponto aqui, esse primeiro ponto, que é o quê? É quando a equipe vai se dividir para observar um contexto, documentar situações e aspectos relevantes, conversar com especialistas ou entrevistar pessoas interessadas na solução. Então, ela foi para a feira, começou a fazer esse, além da feira, fez já levantamento bibliográfico sobre essa temática do condicionamento desse produto, das particularidades, da questão da durabilidade. Então, pensar, já começou a verificar essa problemática. Então, esse trabalho do Design Thinking é a própria pessoa tem, claro, umas etapas a serem cumpridas, mas ela vai fazendo de acordo com o tempo dela e com os prazos que ela tem, mas ela cria o seu próprio caminho para esse trabalho. Vou entrevistar lá as pessoas que trabalham com esse produto na feira. Quero ir a um especialista que é um pesquisador na área de açaí. Quero fazer um trabalho vou fazer um levantamento bibliográfico sobre isso. Então, o percurso está sendo feito de acordo com a pessoa ou a equipe ali que está responsável de fazer esse trabalho. Então, a execução disso, a gente sabe que ela não acontece de forma cartesiana, ali uma coisa, depois vem a outra, né, linearmente. Mas, ao mesmo tempo, podem estar acontecendo várias coisas e aí são estabelecidas ações simultâneas ou mais procedimentais também. Depois que se compreende o problema, vai lá realizar as situações de brainstorming, vai gerar uma quantidade de ideias, essas ideias podem ser compartilhadas e categorizadas. E aí se projeta soluções para aquele problema que já foi inicialmente ali levantado, os problemas, tendo base teórica para como trabalhar com ele. E aí vai se selecionar, depois da pesquisa, vai se selecionar desses problemas, quais aqueles que podem ser uma melhor solução para você conseguir atingir, partir do problema do armazenamento do produto açaí nas feiras. Agora, qual é a melhor solução? Preciso trabalhar com qual tipo de material? Esse material é um material que vai ser de baixo custo de produção,
começa essas perguntas elas vão sendo feitas e o grupo precisa trabalhar nisso. Tá? Faz-se a confecção de protótipos rápidos e viabiliza testes das soluções criadas para que sejam aprimoradas e refinadas. Então, faz-se protótipos, aí a gente vai tendo, a próprio estudante, a equipe vai fazer esse material e vai apresentar, né, vai realizar uma avaliação que não é só mais com a equipe que criou, mas a gente vai ter outras pessoas também que vão participar para verificar a efetividade daquilo que foi criado. Vai se fazer uma avaliação de praticabilidade, de viabilidade, uma análise sobre a inovação, pilotos testados por pessoas interessadas nessa solução. E aí, com base no que essas pessoas vão ter ali como vou pensar lá no material que vai ser colocado em prática, mas aí vem a pessoa e diz, olha, o tamanho dele não está legal, porque o meu espaço, geralmente, que a gente tem é desse modo. Tem a questão da umidade, acho que esse material pode estar com condicionamento do açaí, ainda volto a dizer, né? Esse móvel, esse material aqui para colocar não está interessante por causa disso, daquilo. Então, nesse caso, é a humildade do pesquisador de justamente ter pensado num protótipo de fora da realidade, e aí tu vem de novo trazido para a realidade com esse trabalho de justamente você socializar, e aí as pessoas interessadas na tua solução poderem ter voz também nesse momento. Esse trabalho é bem dialógico, né? Então, fica aí o Design Think como um trabalho que vocês podem fazer na medida em que vocês terem conteúdo para isso, né? Conteúdo adequado para trabalhar nessa perspectiva. Já os alunos como designer, entender também aquilo que lá na Design Think a gente tem. É que os alunos, por exemplo, pensam na aula de vocês, vamos lá propor o plano de ensino. Mas o nosso plano de ensino, o aluno, a gente já chega lá com o plano pronto e o aluno não tem possibilidade de te, por exemplo, ter uma opinião, pedir uma mudança em alguma coisa, em outra. Então, de acordo com esses teóricos que defendem os alunos como designer, a visão aqui é que a gente não imponha para os nossos alunos só a nossa visão, só os objetivos ali que a gente já teve traçado e o aluno não ter possibilidade de repente escolher como ele gostaria de estudar, diminuindo assim o engajamento e não levando em consideração o que seria significativo para o aluno. Então, não ouvir o aluno é justamente você não usar o aluno como esse auxiliador, essa pessoa que precisa ser ouvida para o processo de tomada de decisão acontecer com ele, para pensar no percurso da aula, na itinerância da aula, como é o itinerário da aula. Então, a proposta, quando a gente usa essa perspectiva, é que o professor tem que envolver os alunos na tomada de decisão sobre a aprendizagem dele, empoderar ele, para que ele possa criar novos conhecimentos, e isso só vai se dar se houver essa colaboração do aluno e essa interação em relação a esses dois papéis aí dentro do processo de aprendizagem. Então, há uma ligação desses alunos como designer, a gente lembra dos games aqui, que é uma base dos alunos como designer. E há uma trajetória aqui que é traçada para a visão dos alunos como design. Primeiro é que a gente tem que definir com esses alunos, pensando na tomada de decisão compartilhada, os objetivos. Os objetivos eles têm que ter a definição clara dos objetivos da atividade educacional a ser desenvolvida. Então tem que estar claro para o professor, tem que estar claro para o aluno. Ter decisões e discussões sobre isso. Possibilidade dos estudantes decidirem e discutirem os passos a serem adotados enquanto aprendem e vivenciam um ciclo, né? Fazendo aí um processo de decisão, ação e feedback e reflexão. Ter conexão emocional, o que seria isso? É justamente o professor conectar os alunos do que ele precisa aprender e fazer essa coisa para que o aluno fique motivado, veja a significação, relação com aquilo que ele está aprendendo. E a relação de cooperação e competição seria o quê? A gente fazer essa articulação e que pode criar o engajamento dos alunos. Por isso que volto a dizer a questão do game aqui, né? Que a gente tem essa competitividade, são questões aí que os games trazem, então
isso pode ser engajamento para os alunos. A outra visão, que também é do game, é a personalização. É vocês pensarem aqui na integração dos conteúdos com conhecimentos prévios e estilos de aprendizagem dos estudantes, para que eles tenham a percepção de que estão vivenciando uma experiência de aprendizagem personalizada. Então, no caso, quando a gente falou lá da educação online e da educação EAD de massa, quando o aluno ele só recebe a informação na forma da videoaula, no PDF, na cartilha, no material didático, e ele não tem relações de interação com aquele professor que produziu o conteúdo, ele não tem esses espaços para ele dizer assim, não, eu queria estudar primeiro isso ou aquilo. A gente justamente não está tendo uma de aluno como design. Eu estou tendo uma visão de que existe um percurso já tradicionalmente pensado, com início, meio e fim, e aí eu estou numa visão de que o meu aluno ele não tem essa questão da personalização, assim como a gente no presencial também pode não ter essa personalização, né, por várias razões. Então, é dizer para vocês que isso é uma utopia. Não foi com vocês que isso foi, que ultimamente eu conversei, mas é uma turma de graduação, a gente falava sobre utopias, né? Tem algumas tendências pedagógicas que elas são utópicas para o contexto da sala de aula. Mas a gente não pensar na utopia, na transformação disso, a gente também não sai da mesmice, né? Então, é interessante a gente pensar que, isso daqui não vai funcionar para mim. Mas vocês já testaram, vocês já colocaram em prática? E aí vem uma referência minha da área de educação e ciências, é de que vocês precisam experimentem. Experimentem não no sentido da atividade do cientista que experimenta naquela relação controlada de variáveis. É experimentar no sentido da subjetividade. Experimenta você com o saber que você tem em docência, aquela turma, com aquele aluno, e ver como é que vai funcionar e como aquilo pode ser ressignificado com outras práticas que você venha a ter. Então, experimenta. Essa é o que a gente traz aqui por aí, sabe? Fazer uma revisão, impressão, apresentação de feedback indique que se a proposta elaborada pelos estudantes está certa, errada, precisa de ajustes. Nesse caso aqui, o professor tem que ser muito, eu diria, ele tem que dominar muito aquilo que ele faz, sabe? Quando ele coloca o aluno para estar com ele num propósito de um processo de ensino, o professor ele vai precisar ter muito conhecimento para que ele possa lidar, além com os aspectos mais interpessoais, mas ainda com conteúdo que precisa ser trabalhado. E isso a gente pode trabalhar mais com os alunos, eu diria, na segunda metade do curso de graduação, porque nos primeiros momentos é mais difícil, por causa que a gente vai ter ali alunos que saíram alguns pós-médio, ensino médio, a questão da autonomia deles vai ser um processo mais um calor, é muito difícil ser cobrado mesmo no quinto semestre. Eu acho importante a gente ter esse pensamento. E ter, na medida do possível, diversão, né, nesse trabalho, possibilidade dos alunos se divertirem enquanto atuam como design da aprendizagem. E quando a gente fala disso, eu só me lembro de momentos em que os alunos eles vão percebendo que, mesmo diante de certa contrariedade, às vezes, de alguns métodos, não queria ter essa atividade, mas essa atividade te deixou num outro nível, né? Quando eu penso quando a gente falou, não vou trabalhar dramatização, comentaram. Mas a dramatização, em certos contextos, ela pode trabalhar, foi até a fala da Elisandra que ela colocou, né? Mas isso é isso, a gente não trabalha, a gente também não vai estar contribuindo para esse aluno trabalhar numa outra vertente da inteligência dele, né? Que é uma das inteligências múltiplas. Então é interessante pensar que a gente pode estar desafiando o aluno e a visão da metodologia ativa é essa, desafiar ele ter a autonomia de atuar nessa relação de ensino pedagógico que a gente estabelece. Então é algo que realmente a gente precisa valorizar aí essas relações, que a gente possa pensar concretamente com todas elas, assim, ou com algumas delas. Vamos ter um quê de dúvida aí para a gente ver se coloca em prática e experimenta. Então, é interessante que os métodos que vocês usem quando, no contexto da educação superior, a gente discuta com os nossos colegas nos colegiados, já foi dito pelos grupos aí da nossa unidade 2, nas nossas rodas de conversa, departamento ou programa, a fim de encontrar um consenso sobre métodos mais apropriados para o conjunto de disciplinas oferecidas. É interessante, então, ter essa organização dos docentes, e isso requer que nós tenhamos agora uma visão de conjunto muito mais realmente séria, porque, novamente, vocês devem dizer, mas a gente percebe que os professores trabalham muito desarticuladamente na graduação, mas existem algumas disciplinas que exigem o trabalho já articulado, né? Os estágios práticos, elas exigem bastante isso.
Mas existe a necessidade de certos projetos, mesmo o próprio curso, ele criar ali uma rotina que os professores dialoguem mais com as disciplinas, fazendo avaliações, que uma casa com a outra. Então, essas são propostas que vocês podem estar trabalhando, né? Nesse caso. Então, essa é a revisão que a gente fez aqui das metodologias ativas de ontem, né? Que a gente precisava fazer esse reforço. E só para a gente fechar essa parte, eu gostaria só de uma participação de um de vocês. Falando um pouquinho sobre esse aspecto que eu falei para vocês, assim, vocês concordam só que é uma metodologia que está muito difícil para a gente trazer para a nossa realidade, essas que a gente acabou de falar? Ou realmente é algo que o professor tem que hoje colocar a mão na massa e se diferenciar? Vocês podem até discordar de mim. Eu trouxe uma perspectiva, mas de repente a minha perspectiva está limitada. Aí eu quero ouvir vocês um pouco sobre isso, antes da gente passar para outra parte da nossa aula de hoje. Hoje vocês estão mais tímidos. Mas eu tô igual a Ana Júlia, não tô com pressa. Professora, pode repetir? Oi? Pode repetir a pergunta? A pergunta é a seguinte: diante de todas essa revisão que a gente fez das metodologias ativas, vocês entendem que é muito distante da nossa realidade trabalhar com elas, essas que a gente acabou de citar? Ou realmente é algo que o professor tem que abraçar e começar a colocar em prática isso? Quero saber a percepção de vocês sobre isso. Eu concordo que é distante, né? Isso os professores já vinham falando, né? Principalmente no período remoto, que eu enfatizo isso porque foi um período que nem os professores, nem os alunos, nem ninguém estava preparado, né? Obviamente, e que pegou todo mundo de surpresa, né? Só que assim, uns tinham habilidade para compreender rápido as ferramentas que a gente teve que utilizar e outros não. E isso cabe tanto para o professor quanto para aluno, mas principalmente para os professores. E aí volta para a questão de que quando eram eles, alunos e tudo, eles não tinham isso, né? A senhora até mencionou que na sua época não tinha, né? Que era em relação a ir buscar conhecimento pelo professor, pelos livros, pela biblioteca. Então, eu concordo sim que é uma realidade diferente, né? Diferente que eu digo distante, né? Porém, como eu falei, muito provavelmente a tecnologia ela vai evoluir ainda mais com o passar dos anos, né? Tem muito essa questão de ter sempre uma revolução ali bem avançada. Então, eu acredito que ao mesmo tempo que seja distante, vai ser algo bastante utilizado e hoje em dia é bastante utilizado nas salas de aula, na educação num todo, né? Desde da educação lá de crianças até mesmo a educação já de adultos, digamos assim, porque justamente tem esse intuito de auxiliar os professores. Então, muito provavelmente os professores vão
passar a utilizar, uns já estão utilizando, mas outros vão passar a utilizar, porque tem uns professores que a gente sabe que eles são resistentes a isso, né? Não querem, porque na época deles não era assim, que uns são contra também, mas é algo que vai estar presente, que está presente, que vai continuar estando presente. Na minha opinião, eu não vejo, não falando que a tecnologia vai substituir o professor, mas sim que vai ser um recurso que vai ser bastante utilizado aí durante anos e anos, porque é muito difícil, ou pode ser muito difícil hoje não ter mais a tecnologia. Não sei, só se acontecer, sei lá. Enfim, uma coisa e não ter mais. Então, assim, é uma realidade diferente, na qual os professores, como a Mayara falou, né, dinossauros, digamos assim, não estavam acostumados, né? Mas que é algo que não tem, é inevitável, não tem como não utilizar hoje em dia. Sim. Depois eu falo de uma teoria da conspiração que eu tenho sobre isso. Mais alguém gostaria de falar? Que tem um contraponto do que a Tatiele falou? Bom dia. Eu acredito assim, pode ser uma realidade distante, mas é tudo questão de aperfeiçoamento. Ah, eu não posso fazer aquilo que está mais distante ainda, mas eu posso utilizar dessa aqui. Então, assim, vamos começar com as... De pouco em pouco a gente vai se aperfeiçoando, vai chegando mais em frente. Então, eu acredito que eu penso assim, pode ser uma realidade longe, mas não tão longe assim, porque é um aperfeiçoamento das metodologias. Então é isso. Que bacana, eu gosto da visão otimista da Lisandra. É isso mesmo, é por aí mesmo, Lisandra. Não tô ironizando, tá? A gente, como professor, se a gente não pensar na mudança, a gente realmente já, alguns dizem, né, já morreu por dentro. Se a gente não tem essa visão. Aí, falando agora da minha teoria da conspiração. A minha teoria da conspiração é que as metodologias ativas, mas assim como a gente teve tendências pedagógicas, que ora o centro era o professor, o centro foi o conhecimento, o centro foi o aluno, no escalonovismo, por exemplo, as metodologias ativas, elas trazem referências progressistas e também cognitivistas e fazem a gente empoderar o aluno, empoderar o ponto dele realmente ser pensado, como ele quer aprender, qual é o objetivo dele, tem que ensinar de forma dinâmica, ele tem que ser desafiado, tem que ter engajamento, motivação. E aí quem programa tudo isso é pensar o professor como um programador disso e a gente multiplicar isso em grandes escalas. O que eu quero dizer? É como se fosse uma forma da gente estar querendo tanto que o próprio aluno aprenda de forma autodidata algo e as coisas, sem a mediação do professor, ou melhor, eu penso assim, é uma metodologia que acaba pedindo que o professor fique mais de orientação, mediação, sem muito ser o foco do processo, né? E aí eu penso que é uma preparação para o mundo que está vindo de a gente tentar diminuir a quantidade de professores, né? Mas essa é a minha teoria da conspiração, mas não que eu realmente acredite nela. Inclusive, tem professores, doutores da educação e ciências que eles já dizem o seguinte: gente, eu não posso sair do tradicional porque o professor tem que ser o centro do processo. O processo de ensino tem que ser o professor. Porque eles estão pensando nessa defesa de que não, o foco é que o professor seja valorizado e o professor seja centro. Porque eles acham que está havendo essa substituição do professor pela tecnologia. Então, é dizer para vocês que a minha teoria da conspiração também não é isolada, assim, eu tenho essa visão, porque tem professores defendendo dentro dessa área que a gente não pode pela metodologia ativa, porque a gente está, de algum modo, já reforçando que o professor não é tão importante para o processo de ensino, e sim um aluno, e aí a gente acaba tirando a discussão da importância do ensino pelo professor. Mas são questões aí que estão na área da pesquisa e que vocês, com o tempo, vão aí se situando da melhor forma. Vamos agora falar sobre quem vai apresentar a parte online, né, pessoal? Quem vai fazer a aula online. É a hora da gente trazer aqui o que era para ter sido contemplado, né, no período de seminários aí. E eu fiz um resumo do resumo para que a gente pudesse só sair daqui com os elementos principais, para que vocês
se sintam mais à vontade na elaboração da aula aí online. Vou dizer e reforçar para vocês. Esse momento do planejamento da aula, quem fizer online, a gente vai ter a base na plataforma Google Classroom, Google Meet para a nossa videoconferência. Esse já é uma metodologia que a gente vai usar, não tem como alterá-la. Mas, se vocês quiserem utilizar o chat como parte da aula de vocês, fazer uma atividade que fique no Google Drive e colocar o link no chat para o pessoal buscar e fazer alguma interação nesse sentido. Ver alguma ferramenta que os alunos possam fazer em tempo real e vocês terem algo aí para poder mostrar. Ou trazer a proposta dos alunos produzirem algum material online, como se fosse algo que realmente a aula de vocês já vai ter uma continuidade pós-aula e o aluno tem que produzir isso na aula de vocês, pós-aula de vocês. Então, olhem para esse momento da minha fala para justamente vocês entenderem. Aqui são só parâmetros, mas a busca do recurso é com vocês, assim como funciona com o professor, dá aula sobre isso. O professor de educação superior, ele já está formado, tem pós-graduação, ele já vai ter que buscar as alternativas da metodologia por si só. A verdade é essa. Então, vejam aqui provocações para que vocês possam pensar nessa aula online que vão fazer, ou quem for para a prática, né, online, possa estar pensando aí que o seu trabalho é de fazer pesquisa também. Pesquisa das ferramentas que vocês vão precisar utilizar, tá? É um texto da Edmeia Santos, ela é professora lá do Rio de Janeiro, muito conceituada na área de tecnologia, muito consultada. Ela estava até na formação de pró-reitores uma vez, e foi daí que eu tive essa referência com a Edmeia. Eu tentei trazer ela para fazer uma fala na UEAP, mas ela indicou o Marco Silva, que é também um colega da área dela e que tem uma linha de pesquisa muito parecida. E eu uso ela porque eu entendo que o trabalho dela envolve também uma questão de discurso, de pensar a formação como o significado disso. Ela traz um referencial bem progressista quando ela fala da educação online. Ela não vem com aquela visão cognitivista, ela vem com uma visão mais socio-interacionista e eu gosto disso do trabalho dela. E isso é porque o meu referencial acaba indo também nessa linha, tá? Então, meu foco, em outras palavras, eu diria que esse texto dela, o que para mim chamou atenção para trazer para a disciplina, é que ela trata da educação online e fala de que dispositivos, como eu posso usar esses dispositivos aí que a gente tem hoje, dentro dessas interfaces aí com tecnologia, esses espaços de interação que a gente tem, e como trazer isso como estratégias e itinerâncias da aprendizagem, até algo aí que ela faz uma comparação da visão de programa e estratégias essas que elas são muito mais vivas do que propriamente eu pensar no programa fechado, hermético. É interessante que ela traz essa perspectiva aí. Então, ela traz no texto a visão da docência online e os desafios hoje dessa cybercultura na educação. Ela vai trazer também, vai mapear elementos para poder dialogar sobre os saberes dos professores que atuam em cotidianos diversos espaços multireferenciais de aprendizagem. O que seria esse multireferencial? É justamente a gente não estar só fechado em sala de aula. E eu lembro da apresentação, acho que foi a Alice que falou sobre isso, que a aula não é só dentro da sala de aula, ela acontece em vários espaços hoje, e que não se fecha na sala de aula. E a multireferencialidade é essa, a gente cortar tempo e espaço, ter vários espaços em que acontecem essas interações, que não só em sala de aula, e isso ser considerado o processo da aprendizagem. Então, ela vem falar que isso acontece diante de hoje a gente ter atividades do tipo presenciais, a distâncias, que vão utilizar dispositivos comunicacionais diversos, cursos do tipo livre, supletivos de qualificação profissional, atividades culturais também diversas, artísticas, religiosas, tudo isso hoje tendo várias formas de isso se manifestar. Né? Não à toa, hoje a gente consegue assistir a missa pela internet. Quem assiste a missa pela internet? Vocês assistem? Um exemplo que vocês devem estar, no caso,
pensando, o que isso tem a ver? Gente, é a gente olhar para essas coisas que parecem tão familiar no nosso olhar. Olha, a Alice assiste o culto. É a gente pegar essas coisas que a gente acha que isso é um movimento natural. Não, tá tudo acontecendo, mas é algo que tem a ver com sociedade, como a sociedade está se remodelando, está se reconstruindo a cada momento. E eu lembro que na época que o meu irmão estava na UTI do HU, né, que ele teve Covid, ele ficou 24 dias na UTI, 24 dias internado, 17 no HU lá na UTI, e conseguiu, graças a Deus, sair. Aí a minha amiga, lá de onde eu fiz doutorado, ela colocou o nome do meu irmão nas intenções da missa, e aí a gente assistiu pelo YouTube a missa lá do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, lá em Belém. Que é inclusive uma igreja que a gente costuma ir quando vai a Belém, a gente tem essa questão católica, né, gente? Então, é dizer assim que essas possibilidades eram totalmente remotas, né? Assim, a gente poder acompanhar, ter essa multiplicar. No dia da missa, a gente passou para alguns familiares o link para acompanhar, etc. Então, é dizer para vocês assim que isso muda a nossa forma de se relacionar e de demonstrar, inclusive, né, certas atitudes nossas. Então, dizer para vocês que é por aí a questão. A gente está hoje num outro momento, por isso que o professor vai reclamar, mas está acontecendo a mudança. E aí ele vai fazer o quê diante disso, né? Então, a gente precisa saber que a cultura muda. Logo, a questão ambiência de sala de aula, ambiência de escola, de universidade, vai mudar de uma hora para outra. Está mudando, mas é o que a gente está fazendo justamente para acompanhar essa mudança. Então, é necessário hoje a gente reconhecer que existem esses novos espaços de aprendizagem, que está na escola, está na universidade, está na nossa internet em casa, aí, que a gente tem que ter acesso ao computador e está articulado, se comunicando. Aí vocês devem se perguntar, qual é o poder da internet na nossa vida acadêmica? O poder da internet é você mandar uma mensagem pelo Facebook, ou melhor, você adicionar um autor da tua área lá que você estava estudando na época do mestrado, e aí tu lançar um livro e a pessoa vir lá e falar e te elogiar. Olha, parabéns pelo trabalho, quero ler teu trabalho, etc. E aí a pessoa que é o Valdemar, por exemplo, citando uma questão pessoal minha, e aí a pessoa veio e falou comigo, e aí eu pensei, gente, eu vou fazer a segunda edição, vou pedir o prefácio do Valdemar José, que é professor da área de educação superior, bem da área que eu estudei no mestrado. Fiz o convite para ele no Facebook. Ele aceitou. E aí todo mundo me perguntou, como tu conheceu o Valdemar Guizar? Como é que tu conseguiu chegar no Valdemar? Sabe? Então, é dizer para vocês o seguinte, a gente tem como conversar hoje com pessoas que são autoridades ali no assunto de certas áreas, e essa proximidade está também se essas pessoas estão conectadas. Então, é só dizer o poder da gente entender que as coisas, as relações mudaram hoje, e esses canais que a gente que cria os canais com essas pessoas também. Então, é toda uma questão de iniciativa, certo? Bom, então, é interessante que a gente, quando trabalhe na visão de educação online, que a gente possa sempre pensar nesse viés que a Edmeia Santos traz para a gente, de que o trabalho seja coletivo, que exista alteridade entre o que o professor fala, o aluno fala, e todos estejam numa produção aqui que ela coloca, do tipo coletiva, dinâmica e interativa, pessoal. Né? Não é só o professor que tem a palavra, mas todo o grupo que faz parte do processo tem esse trabalho. E eu acho interessante uma questão que ela coloca, que a educação à distância não é mais a educação à distância. A gente pode estar disperso geograficamente, mas a gente não está distante.
Inclusive, isso é uma discussão da educação à distância muito forte hoje, de falar que não é uma educação à distância, a gente está realmente conectado e mesmo que nós estejamos distantes, mas a distância é geográfica, mas isso não quer dizer que você está distante na relação. Porque a interação hoje, o foco não é mais na distância geográfica, está justamente no tempo e espaço que eu posso ter uma interação síncrona com alguém que ela está lá no outro lado do mundo, né? Então, é dizer para vocês que é interessante essa visão hoje que a gente está tendo da educação à distância. Então, a gente pode ter diálogos síncronos, assíncronos, novas possibilidades de presencialidade em rede. Quando a gente tem eventos que acontecem de forma presencial, com a exibição dele pelo YouTube. Então, a gente está criando situações também que a gente vai estar entrando nessa linha desse trabalho da educação online. E é uma realidade hoje, não tem como. Ela vem falar que as tecnologias digitais hoje, elas são extensões da nossa sala de aula, em que a gente pode estar disponibilizando conteúdos e criando situações de aprendizagem que ampliam os processos educativos para além do face a face, né? E aí ela vem falar sobre a gente tem a questão da docência reativa, e isso me lembrou o ensino proativo também. No caso da docência reativa, é aquela que, por exemplo, o ambiente online muitas vezes só é um repositório de conteúdos lineares, chapados em arquivos em PDF. A interação dos discentes com os docentes acontece na relação comunicacional de 1 para 1. Só o professor isoladamente, sem todos ali poderem ter acesso às informações. Inclusive, eu não fiz ainda, né, por exemplo, um fórum, uma pergunta que todo mundo possa responder. Até pensei em fazer depois, vou colocar lá uma pergunta sobre a aula de hoje, o que vocês têm de conclusão dela. E aí eu vou fazer essa pergunta, porque é uma forma da gente interagir, os outros colegas que não vieram, não participaram ativamente, possam ter essa socialização das impressões de cada um de vocês. Então, o professor ele pode fazer isso, né? Criar essas interações. Quando ele cria essa interação, ele está sendo professor com educação online, pensando na educação online propriamente dentro daqueles parâmetros que a gente espera. E dentro da leitura que a Edmeia traz para a gente, Edmeia, ela fala sobre saberes docentes e é legal porque ela complementa os saberes docentes para além daqueles que já são consagrados na literatura. Que é os saberes, por exemplo, que ela vai trazer a base referencial teórica, que é o Tardif. E ela complementa com saberes da docência online, que é legal porque vai ajudar vocês a se verem quem vai trabalhar nessa perspectiva da aula online. O que seria uma docência online? Como é que eu posso fazer esse trabalho? E aí eu faço só um resgate para quem não é da área da educação, não lembra, né, ou não teve essa discussão nas suas disciplinas de formação pedagógica.